Você consegue imaginar Saturno sem seu sistema de anéis? Exatamente! Tenta imaginar como seria aquele planeta sem esse tipo de coisa em sua órbita. Bom, deve ser um planeta gasoso sem nenhuma identidade. Na verdade, embora o próprio Saturno tenha uma atmosfera incrível, uma das coisas que o torna tão fascinante quando olhamos para ele é a estrutura de gelo e rocha que o cerca. Agora os astrônomos fizeram simulações e descobriram algo muito assustador. Essas estruturas estão desaparecendo cada vez mais. Por que isso está acontecendo? Isso poderia ter influência direta sobre a vida como conhecemos aqui na Terra? Essas questões e muito mais você confere agora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior planeta do Sistema Solar depois de Júpiter. Ele é mais conhecido pelos seus anéis, que são feitos de grãos de gelo e rocha e podem ser vistos da Terra com um telescópio. Ele é um planeta gasoso com uma atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio. Contém muitos compostos orgânicos, como metano, etano e amônia. A pressão atmosférica no núcleo do planeta é cerca de 100 vezes maior que a da Terra. Saturno possui um grande número de satélites naturais, entre os quais Titã é o segundo maior satélite do Sistema Solar, com uma atmosfera densa e uma superfície coberta de gelo. Outra das luas de Saturno, Encélado, tem geysers em seu polo sul. O planeta possui ainda uma enorme mancha de tempestade, conhecida como Grande Mancha Vermelha, visível em sua atmosfera. Ele também tem várias outras tempestades menores. Os detalhes descritos até agora são algumas das diversas informações que conhecemos do nosso parceiro de Sistema Solar. Além da Terra, Saturno pode ser o planeta mais facilmente reconhecível em nosso Sistema Solar. Seus anéis têm hipnotizado desde que Galileu os observou há mais de 400 anos. Seja através de um telescópio de alta potência ou de uma pequena fotografia, Saturno oferece uma lembrança marcante de como a natureza funciona de maneiras diferentes. Nenhum outro planeta que conhecemos exibe anéis tão proeminentes e simplesmente espetaculares. Mas o que a natureza fornece também pode tirar. Os anéis de Saturno estão desaparecendo. As partículas que o compõem estão perdendo uma batalha contra a radiação solar e a gravidade do planeta. Galileu Galilei desenhou um arco em torno de Saturno que, quando visto através de seu pequeno telescópio, era diferente de tudo visto no espaço antes. Depois existe a evolução desse dispositivo, e podemos ver mais de perto que essas estruturas são apenas pilhas de gelo e poeira, que formam estranhos discos ao redor do planeta hospedeiro. Na verdade, até hoje, não sabemos exatamente como essas estruturas surgem, nem se existe apenas uma razão por trás delas. Mas os astrônomos descobriram pelo menos 5 sistemas principais que podem ser subdivididos em outros sistemas menores. Dessa forma, todo o sistema pode ser considerado único e conectado. Mas o que na verdade acontece é que existem outros anéis do nosso lado, que com o tempo são alimentados por alguns satélites naturais, alguns dos quais até mudam de forma com o tempo. Ao longo de toda a órbita da sonda Cassini-Huygens durante sua estadia em Saturno, ela conseguiu estudar cada um dos sistemas, divididos pelas letras D, C, B, A e F individualmente. Mas se juntarmos todos, teremos uma largura média de 60 mil quilômetros do anel mais interno para o anel mais externo. A composição geral dessas estruturas não é misteriosa, porque as medições mostram que as partículas presentes são quase 99% de gelo, com pequenas quantidades de outros minerais para completar as características. Ninguém pensou que tais estruturas também são tão finas que quando o detector as olha de outro ângulo, elas quase desaparecem porque são finas na parte mais densa. O anel tem pouco mais de 1 km de espessura, mas em outros lugares atinge uma espessura máxima de 100 metros, independentemente do método usado. Os anéis impressionantes do planeta Saturno de fato tornam esse gigante gasoso exclusivo. Caso contrário, seria apenas uma bola amarelada de gás. Esses anéis fazem toda a diferença e já foram muito estudados aqui na Terra.
mas conforme a Cassini foi se aproximando, passou por essa massa de grãos de gelo e aí conseguiu detectar um para estudos. A origem dos anéis de Saturno permanece um mistério, mas existem várias teorias. Uma das mais aceitas é que os anéis são os restos de uma lua que foi destruída por uma colisão com outro objeto, como um asteroide ou cometa. Outra teoria sugere que os anéis são restos de objetos que nunca se formaram completamente, como planetas anões ou a Lua. Uma outra teoria sugere que os anéis foram formados por atividade geológica na Lua, como erupções vulcânicas ou geysers. E olha que doideira! Algumas evidências podem sugerir que os anéis de Saturno são muito jovens, variando de milhares a milhões de anos. Isso sugere que eles são geologicamente recentes. Só que também existem evidências recentes que sugerem que os anéis de Saturno podem ser mais antigos do que se pensava. Isso inclui a descoberta de que a maioria das partículas do anel são bastante antigas e que os anéis são principalmente gelo, sugerindo que são antigos. É possível que a verdadeira origem dos anéis de Saturno possa ser uma combinação dessas teorias, e fica evidente que mais estudos são necessários para entender completamente como eles se formaram. Os cientistas estimam que os anéis vão poder desaparecer em menos de 100 milhões de anos, o que é consideravelmente bem mais cedo do que eles esperavam. Mesmo que a gente não esteja aqui para ver o desaparecimento total dos anéis, a ideia de perder um marco visual que faz com que as vastas incógnitas do espaço pareçam algo familiar é difícil de aceitar. As sondas espaciais Voyager 1 e 2 circundaram Saturno separadamente no início dos anos 80 e descobriram o que os astrônomos chamam de chuva de anéis. O campo magnético do planeta está puxando para baixo as partículas geladas dos anéis, despejando suficientemente chuva de elementos aquosos na atmosfera superior de Saturno, capaz de encher uma piscina olímpica a cada meia hora, de acordo com a NASA. Se isso continuar ao ritmo projetado, eventualmente os materiais volumosos que compõem os anéis não serão tão amplos. Abre aspas. Aquelas partículas estão lentamente se sacudindo e esbarrando uma nas outras. Existem despertares criados por luas minúsculas. Fecha aspas, afirmou em entrevista Linda Spilker, uma cientista planetária do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, ao The Atlantic. Para nós, por enquanto, resta esperar estudos mais rebuscados acerca de tal fenômeno. O universo continua sendo uma imensidão misteriosa para meros mortais com vidas tão curtas e impossíveis de contemplar toda a sua complexidade. Bom, e se você gosta de assuntos como esse e não quer ficar de fora das atualizações sobre novas tecnologias e o que acontece pelo mundo, se inscreve no nosso canal e acompanhe os nossos conteúdos. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e nos vemos toda terça, quinta e domingo às 8 horas da noite. Valeu!